Bom dia, alunos e alunas do Nina Alves. Bem-vindos à nossa aula. Então, a gente meio que teve uma pausa aí, né, para começar um assunto novo, né? Vocês tiveram alguns exercícios para praticar o assunto que a gente tinha visto, né? Mas hoje, então, nós começamos um novo bloco de conteúdos, né? Que é a bioquímica, né? Então, lá no início, né, do ano, vocês aprenderam, né, que os seres vivos, eles são formados por determinados elementos químicos, né? A gente viu, né, principalmente, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e temos o enxofre, né? Então, os seres vivos, né, eles são formados por substâncias químicas, tá? Que é a união desses elementos químicos que nós vimos. Aí, essas substâncias químicas, elas são agrupadas em dois grandes grupos, tá? Nós temos as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas, tá? As substâncias inorgânicas, em geral, são moléculas pequenas, tá? Que não têm carbono na sua constituição. Não tem carbono, tá? Não tem. Já as substâncias orgânicas, né? A característica principal das substâncias orgânicas é que elas têm o carbono, tá? Na sua estrutura, representado pela letra C, né? Acho que vocês já devem estar vendo isso nas aulas de química, né? Então, temos substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são moléculas mais complexas do que as inorgânicas, tá? E quem são as substâncias inorgânicas que nós vamos ver nesse bloco de conteúdos, né? A água e os sais minerais. E as substâncias orgânicas, quais são? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Então, a cada aula, né, nós vamos ver uma dessas substâncias. E hoje nós começamos, então, pela água, que é uma substância inorgânica, tá? Então, a água, né, é a substância mais abundante dos seres vivos. Substância mais abundante dos seres vivos e é uma substância inorgânica, né? Ou seja, não tem carbono na sua hidrogênio. Então, de que é formada a água, então? Né? A água, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, é formada, né, por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, ela é escrita, né, na forma de H2O. Tá? E a água, ela é considerada, né, uma molécula polar. Por quê? Porque ela tem carga positiva e negativa. Então, nós vemos aqui, ó, que o hidrogênio tem carga positiva e o oxigênio tem carga negativa. E isso permite, então, uma forte atração entre essas moléculas de água, né? Já que a carga positiva, né, atrai carga negativa. É igual vocês brincarem de ímã, né? O polo positivo atrai o polo negativo. Aqui na água é a mesma coisa. Então, o hidrogênio, que é positivo, atrai o oxigênio, que é negativo, formando uma ligação entre essas moléculas de água, tá? Essas ligações são chamadas de ligações de hidrogênio, tá? E é uma ligação forte aqui entre as moléculas de água, o que vai manter, então, a água fluida e estável em condições normais de pressão e temperatura. É o que faz a água ser fluida, tá? Esse líquido que nós conhecemos. E a água, ela vai ter várias propriedades, tá? Que é o que mais interessa aqui para a gente, né? As propriedades da água. Vamos ver um pouco sobre essas propriedades.
Tá? Então, a primeira propriedade que nós vamos ver é a coesão. Né? Então, como vocês viram, né, entre as moléculas de água, a gente tem as ligações de hidrogênio. A água, né, é formada, então, por, né, uma molécula polar, né, que tem carga positiva e negativa, e essa carga, então, vai permitir o quê? Uma forte atração entre as moléculas de água, tá? Então, por isso que é uma molécula coesa, né? A água tem essas forças de coesão, permitindo, então, né, que as suas moléculas fiquem unidas entre si e a água seja uma substância fluida, né? Por esse motivo também que a gente tem formação de gotas de água, tá? Outra propriedade é a tensão superficial, tá? Que é graças também à propriedade de coesão. Como as moléculas de água, elas estão unidas entre si, então aqui quando eu tenho uma superfície, né, como nós estamos vendo aqui, uma superfície, a superfície da água, né, tem também uma certa resistência aqui, tá? Graças a essa propriedade da coesão também. Então, é graças à propriedade da tensão superficial, né, que alguns insetos eles conseguem pousar sobre a água, tá? Exercendo, então, uma pressão aqui, mas mesmo com essa pequena pressão, não é rompido, então, né, essa superfície da água, né, devido a esta tensão, e aí o inseto ele consegue ficar pousado aqui, ou até mesmo se deslocar, né, sobre a água, já que o seu peso é muito pequeno, né, para romper, então, esta tensão da água. Outra propriedade é a adesão, tá? Enquanto a coesão é a atração entre as moléculas da água, a adesão é a propriedade que a água tem de se unir a outras moléculas polares, tá? É por isso que algumas coisas se molham, né? A gente consegue molhar, por exemplo, um gato, né? Quando a gente vai dar banho no gato, as moléculas de água vão aderir aqui no pelo do gato e ele fica molhado, tá? Então, isso aqui é graças à propriedade de adesão. Mas a água, ela não se adere a moléculas apolares, ou seja, aquelas moléculas que não têm carga positiva e negativa, como, por exemplo, a gordura. A gordura é uma molécula apolar. Então, a água ela não consegue se aderir à gordura, tá? Porque a água é polar e a gordura é apolar. Tá? É por esse motivo, então, que quando eu coloco óleo, né, pingo óleo em um copo de água, né, esse óleo não vai se misturar à água, tá? Porque ele é apolar. Mais uma propriedade é a capilaridade, né, que também é devido às forças de coesão e adesão juntas, né, vão permitir que a água suba em tubos muito finos. E quanto mais fino o tubo, mais a água sobe. Então, aqui na imagem vemos um exemplo, ó, né, um tubo grosso, a água está lá embaixo, e à medida que esse tubo vai ficando mais fino, a água consegue subir mais e mais, tá? Então, o nome dessa propriedade é capilaridade. É uma das propriedades que permite, por exemplo, né, que a água suba, né, pelo tronco de árvores muito altas, chegando às folhas que estão lá em cima, tá? A capilaridade é uma das propriedades que permite que isso aconteça, tá? O nosso corpo também tem vasos muito finos, tá? E isso também, né, essa subida, por exemplo, do sangue pelos nossos vasos finos, que vai do pé, né, de volta para o nosso coração. Como que isso é possível, né? A capilaridade também está agindo aí, tá? Permite, né, que o nosso sangue suba pelos vasos, né? Nosso sangue tem água também, tá, gente? E mais uma propriedade aqui que nós temos é o calor específico. O que é esse calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de substância. Ou seja, quanto de calor que eu tenho que colocar naquela substância,
para aumentar 1 grau Celsius na temperatura dela. E a água, né, curiosamente, ela vai ter um alto calor específico, ou seja, a gente tem que dar muito calor para a água, para a temperatura dela aumentar. A temperatura da água, então, ela vai ficar constante por mais tempo, tá? Por isso que eu coloquei aqui uma imagem, ó, de um lago, né, sendo aquecido pelo sol, tá? Mas essa água aqui, ela não vai esquentar muito rápido, ela vai passar o dia inteiro aí, né? E a temperatura da água aqui vai ficar praticamente constante o dia inteiro, tá? Já que a água, ela demora muito, né, para aquecer. Isso também está relacionado com a nossa próxima propriedade, que é o alto calor de vaporização. Então, do mesmo jeito que a água ela tem um alto calor específico, ela também vai ter um alto calor de vaporização. Ou seja, vai precisar de muito calor para ela começar a evaporar aqui, tá? Isso também, né, vai ter uma vantagem para nós, seres humanos, né? Por exemplo, nós, quando fazemos exercício, como esse rapaz aqui, o que é que acontece com a gente? Nós começamos a suar, né? E esse suor, ele vai se acumulando aqui na superfície do corpo, né? Veja aqui o suor pingando aqui, né, no rosto desse rapaz, né? Qual é a vantagem desse suor para a gente? A gente pensa que é só para a gente ficar sujo e fedido? Não, gente. O suor, ele é composto principalmente de água, tá? Como a água, ela demora muito tempo para aquecer, muito tempo, né, para evaporar, então essa água aqui na superfície do nosso corpo, ela vai ajudar a diminuir a temperatura do nosso corpo, tá? Se a gente não suasse, né, a nossa temperatura, quando a gente estivesse fazendo exercício, ia aumentar demais, tá? De forma que ficaria inviável, né, manter as nossas células vivas, né, porque as nossas células não sobrevivem a temperaturas muito, muito elevadas, tá? Então, esse suor, ele vem, né, para reduzir a nossa temperatura corporal, tá? Na prática de algum exercício físico. Mais uma propriedade é a solidificação da água, né? Vocês sabem que quando a gente resfria a água, né? Vocês fazem isso na casa de vocês. Vocês querem fazer gelo, vocês vão lá e colocam, né, aquela caçambinha de gelo no congelador e a água vai solidificar. Porém, a água, ela tem uma propriedade bastante interessante, né? A solidificação dela ocorre abaixo de 0 graus. Não é exatamente a 0 graus, é um pouquinho abaixo, né? Qual é a vantagem disso para os seres vivos, né? É que então vai evitar a formação de cristais nas células. Imagina, né, se a água congelasse a 0 graus, né, os seres vivos que vivem em lugares muito frios, o que é que ia acontecer? A água que está dentro das células desses seres também iria congelar, formando cristais e rompendo essas células, tá? Então, essa é uma propriedade também muito importante. Além disso, né, a água, quando ela congela, ela se expande, tá? Ela aumenta o volume dela e ela também é menos densa, ou seja, ela flutua, né? Então, essas placas aqui de água congelada, né, que vocês estão vendo, né, que foi uma foto tirada nas regiões mais frias do nosso planeta. Então, é comum você ver nessas regiões blocos, né, de gelo flutuando. Esses blocos, eles flutuam, né, porque quando a água congela, ela é menos densa, né, e aí permite que ela flutue. E a última propriedade que nós vamos falar é sobre o grande poder de dissolução da água, né? Ela tem a propriedade de dissolver muitas substâncias, né? Por isso que ela é considerado o solvente aqui, né? É universal, tá? Vocês corrijam aí. Ela é considerado o solvente universal, por quê? Porque todas as reações químicas das nossas células precisam da água para acontecer. Tá? A gente também vê essa propriedade de dissolução não somente nas nossas células, mas no dia a dia, por exemplo, né? Vocês conseguem dissolver, olha aqui, açúcar, né? Ou sal na água, né? Você mexe e ele se dissolve,
tá? Mas não são todas as substâncias que conseguem se dissolver na água, tá? Nós temos as substâncias que se dissolvem na água, que nós chamamos de substâncias hidrofílicas. Hidro vem de água, né? Então elas se dissolvem na água. E nós temos aquelas substâncias que não se dissolvem na água, que são chamadas de hidrofóbicas, que é o exemplo aqui, ó, do óleo. Né? Eu já falei disso lá no começo da aula, né? Então, o óleo, ele não se dissolve na água, porque é uma substância hidrofóbica, é uma substância apolar, né? Então, não se dissolve na água. Tá? E existem dois grandes tipos de reações, né, que ocorrem, né, em relação à água. Nós temos as reações químicas que ocorrem, né, por desidratação. Então, nós chamamos, né, reações de síntese por desidratação. Como é essa reação? Então, imagine que aqui eu tenho, né, uma cadeia aqui de duas substâncias, tá? Essa primeira aqui e esta segunda. E aí, para eu unir, né, essas duas cadeias, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar uma molécula de água, ó, H2O, né? Eu retiro esta molécula de água daqui. E quando eu retiro esta molécula de água, eu estou unindo nessas duas substâncias. Por isso que eu chamo reação de síntese, né? Eu estou formando uma substância com a retirada de uma molécula de água. Por isso que é síntese por desidratação. Ou eu posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar essa substância aqui, essa molécula grande, e quebrar ela em moléculas menores, né? Aqui, ó, uma de duas, uma de um, né? Como é que eu faço isso? Se eu adicionar água aqui, né? Então, eu vou quebrar esta ligação, tá? E ter a formação de duas moléculas separadas, tá? E esta reação eu chamo de quebra por hidrólise, né? Então, eu uso a molécula de água para quebrar, tá? Por isso que chama quebra por hidrólise. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. É importante que vocês anotem isso no caderno de vocês, tá? Para ter a matéria no caderno, né? E agora, então, nós vamos praticar um pouquinho, tá? É a hora da nossa atividade. Preparei algumas questões bem simples, só para vocês praticarem um pouquinho, né, essas propriedades da água, tá? E aí, semana que vem, a gente retorna corrigindo essa atividade e falando de mais uma substância inorgânica, que vai ser o quê? Os sais minerais, tá? Então, boa semana para vocês e até a semana que vem.